Olá, eu sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária. Você tem curiosidade sobre os processos seletivos para programas de internato e residência em universidades no exterior? Quer saber quais são as etapas importantes na formação, ainda aqui no Brasil, para aumentar as chances de aprovação em um processo seletivo? Será que é necessário validar o diploma de graduação? São essas e outras perguntas que a nossa convidada de hoje, Luísa Záquia, responde. Ela é graduada em Medicina Veterinária na Unesp de Botucatu e atualmente é residente em Medicina Interna de Grandes Animais na Ontario Veterinary College. Não deixe de assistir esse vídeo até o final e fique por dentro das particularidades desse processo seletivo. Aproveite também para já curtir esse vídeo e se inscrever no canal, assim você ajuda mais pessoas a terem acesso a essa informação. E me siga também nas redes sociais, @professora Thaís Rocha. Lá você tem acesso a todo o lançamento de novos vídeos no canal. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Luísa Záquia é médica veterinária formada pela Unesp de Botucatu. Fez programa de residência em Clínica de Grandes Animais na mesma instituição, especialização em ortopedia equina pelo IBVET, fez programa de internato em Medicina Interna de Grandes Animais na Universidade de Ontário e agora está cumprindo o programa de residência na mesma instituição, também em Ontário, no Canadá. Então, seja muito bem-vinda, Luísa. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. A gente vai fazer uma ordem um pouco inversa, assim, não vai começar do começo da sua carreira, mas pensando em como você chegou no Canadá já com uma posição, né, de trabalho, né? Como é que foi esse processo para você entrar no internato aí no Canadá? Eu acho que desde o período da graduação eu já tinha a ideia de ir para fora, então não foi uma coisa que aconteceu do dia para o outro, né? Eu meio que me preparei e foquei em algumas coisas que eu queria fazer para ser uma boa candidata para um internato lá fora. Então, tem vários internatos, tem, assim, as principais categorias seriam num hospital particular ou numa universidade. Acho que depende muito do que a gente quer depois, né? Eu já tinha, assim, uma ideia que talvez quisesse carreira acadêmica, então eu foquei no que talvez fosse importante. A seleção é diferente do Brasil, a maioria dos lugares conta muito no currículo e uma entrevista. Então, assim, e na maioria dos lugares eles vão querer que a pessoa visite, então não é só uma entrevista de uma hora, né? Eles querem ver como que a pessoa é e principalmente para a gente ver o nível de inglês, porque desde o primeiro dia eu só falo inglês. A gente lida com o proprietário, com todos os veterinários, então, assim, o inglês é realmente essencial e para nós estrangeiros, eles realmente testam no nosso período de visita se nosso inglês é bom ou não, ou, tipo assim, não precisa ser perfeito, mas tem que saber se virar bem. Então, eu visitei aqui em 2017 e eu apliquei pelo matching, então tem um programa que eles chamam VIRMP, é um website que tem todas as residências e a maioria dos programas de internato em universidades. Então, agora já está abrindo, mês que vem abre, então é um bom momento, assim, se as pessoas quiserem ver. E tem todas as posições lá, tem os pré-requisitos. Como estrangeiro, a gente não pode aplicar em todas, tem lugares que, por causa de visto e problemas de visto, eles acabam não pegando estrangeiro. A maioria dos lugares não é porque eles não gostam da gente, é porque o visto demora muito e aí eles precisam de alguém para começar logo. Então, eu foquei nos lugares e a maioria deles é no Canadá. Então, tipo, eu já foquei assim e quando eu vim, eu dei um match com o programa aqui da Universidade de Guelph. Então, eu já vim para cá com uma posição de veterinária, mas até a minha licença aqui é uma licença especial para trabalhar na universidade, né? Então, não é uma licença 100%, mas eu posso fazer o que eu quiser, assim, como veterinária dentro da universidade. Então, na realidade, assim, essa seleção prévia ela acaba sendo bastante importante porque você precisa já ir adequando ao longo da sua formação, né, todos os pré-requisitos ali para ter chance de entrar
enquanto interna num programa em uma universidade. E aí, o que você procurou fazer ao longo da sua graduação, além do inglês, né, que você já tinha uma vivência, para poder estar assim, dentro dos pré-requisitos para essa seleção? Eu acho que experiência conta bastante para esse tipo de internato que eu queria. Então, raramente eles pegam alguém que acabou de se formar. A nossa casuística é imensa. A gente tem pelo menos 5 cirurgias eletivas por dia, appointments para medicina interna. Então, assim, não tem muito tempo para ter aquele comecinho de carreira. Então, normalmente eles pegam alguém com 1 ou 2 anos de experiência. Então, eu acho que eu era uma candidata mais forte depois de fazer a residência em Botucatu do que se tivesse aplicado direto. E por estar numa universidade, eles gostaram que eu tinha iniciação científica, artigo publicado. Se a pessoa estiver procurando uma residência num hospital particular, talvez essa parte acadêmica não conte tanto, porém, como eu queria assim, ter publicação ou já ter feito pesquisa foi um ponto positivo. E até para os hospitais, querendo ou não, a gente tem assim uma diferença quando a gente se gradua comparado com eles. Acho que a gente acaba tendo muito mais experiência prática, mas algumas coisas são diferentes. Então, eu acho que assim a pessoa que já tem um pouco mais de experiência, 1, 2 anos no Brasil, teria uma chance melhor. Então, na verdade, a programação da pessoa, se ela tiver o desejo de estar no mesmo lugar que você está hoje, o ideal seria ela fazer pelo menos um programa de residência ou ter uma experiência profissional um pouco mais sólida, né? Aí, durante os primeiros anos depois de formada, para ter uma chance mais bacana aí de aprovação. Sim. E aí, com relação à avaliação do inglês, você falou que eles, na conversação, já iam meio testando, mas você chegou a fazer um teste formal de inglês para poder entrar aí? Sim e não. Para o processo seletivo, normalmente não precisa, mas para conseguir a licença de Ontário, e eu sei que em outros estados também, eles pedem que você faça o TOEFL e tenha uma nota de corte. Algumas pessoas aqui em Ontário, tipo, que estavam trabalhando nos Estados Unidos, conseguiam uma carta do chefe e falava, não, essa pessoa faz 2 anos que está trabalhando aqui no meu hospital e aí eles não precisam fazer a prova, mas sempre precisa de um documento oficial. E voltando, agora eu pensei numa outra coisa que faz bastante peso, que são as cartas de recomendação. Então, você lembra, que foi uma das minhas cartas de recomendação para o internato, e as pessoas às vezes tentam achar assim, é aquela pessoa que eu fiz um externship de 1 semana, é super importante, todo mundo conhece. Se você encontra online falando, se a pessoa for board certified, a carta conta muito mais. Estando aqui, eles falaram que eles gostaram das minhas cartas, porque eu tinha gente que estava trabalhando comigo fazia 8 anos. Então, se aquela pessoa me conhece super bem e está me recomendando, vale muito mais do que a pessoa que me viu por 1 semana, mesmo que tenha mais siglas no final do nome da pessoa. Então, as cartas de recomendação é bom se a pessoa realmente te conhecer e souber o que falar sobre você. Às vezes tem isso, né? A pessoa acha que o status de quem está dando a carta de recomendação, né, para o pessoal do exterior acaba sendo importante. Tem essa questão da convivência também. Essas questões relacionadas a relacionamento interpessoal, eles têm um peso muito maior do que a maioria das pessoas acredita no início de carreira. Às vezes, quando a gente se forma na faculdade, a gente fica focado, não, vou ser bom tecnicamente, vou ter ali um diferencial importante, mas às vezes a pessoa não se liga tanto, ela é, às vezes, uma pessoa difícil de lidar, e isso acaba sendo uma questão que todo mundo considera, né? Se a gente pensar numa prova de residência no Brasil, isso é considerado. Se a gente pensar a pessoa que ingressa em um mestrado, isso é considerado. E no exterior, eles também vão considerar isso aí, porque a pessoa precisa ser, né, de fácil convívio. Afinal de contas, você vai ficar lá internada, né, com o seu chefe, com a equipe que trabalha com você. Então, são questões que a pessoa deve ter atenção. Com certeza. E aí, Luísa, qual é a diferença prática entre internato e residência? Porque no Brasil a gente não tem, com esse nome, até onde eu sei, pelo menos, programas de internato, certo? A gente tem programas de trainee e programas de residência. Então, qual é a diferença prática entre essas duas vivências aí?
Varia um pouco de lugar para lugar, mas no geral o internato dura 1 ano e é mais para a pessoa pegar aquela prática mesmo, ver mais casos. Então a pessoa está na clínica de segunda a sexta, às vezes de segunda a segunda, normalmente mais que 8 horas por dia, para ter mais aquela vivência, sabe? Ver o maior número de cólicas possível, saber o que fazer. Então é bem mão na massa, bem prático, o tempo todo na clínica, o tempo todo com os pacientes. E aí, depois de 1 ano, você faz o que você quiser. Algumas pessoas fazem um internato para irem atender a campo com mais experiência ou pelo menos mais confiança, e algumas pessoas querem seguir a residência. Então, a residência é parecido com o Brasil, as mesmas especialidades, então radiologia, anestesia, medicina interna, cirurgia, e normalmente dura de 3 a 4 anos, depende um pouco do colégio e do programa. Então, assim, a pessoa está mais ou menos 75% do tempo na clínica, mas tem um tempo que é direcionado para pesquisa, e um tempo direcionado para estudar para os exames dos boards. Então, tem vários requisitos que muda de colégio para colégio. Então, por exemplo, na medicina interna, eu tenho que publicar um artigo, eu tenho que fazer uma pesquisa original, eu tenho que fazer algumas rotações em patologia clínica, radiologia. Então, tem outros requisitos que não é só necessariamente estar passando 100 tubos, numa cólica ou palpar 50 cólicas. O nosso da medicina interna é mais, visado para discussão de casos, journal club. Na cirurgia, por exemplo, eles têm o case logs. Então, para eles é muito importante ter um número mínimo de artroscopia, número mínimo de cólica, de cirurgia ocular. Então, os requisitos variam, mas a diferença é que o interno está o tempo todo na clínica e o residente está na clínica, mas é como se fosse um next step, que a pessoa já está mais focada no estudo, sabe? Então, por exemplo, enquanto o interno está lá fazendo, paperwork ou fazendo, assim, uma coisa mais ali, sabe? Ajudando a ver refluxo, essas coisas, o residente normalmente já está, vamos ver quais são as causas de refluxo, ou, tá mais, assim, mais focado no estudo, principalmente para os boards, que é diferente do Brasil, né? No Brasil a gente faz uma prova para entrar na residência, aqui a gente completa a residência, mas a gente tem que passar nos boards do colégio, aí sim a gente tem o título de especialista, né? Finalizar a residência ajuda, mas se não passar na prova, não vale muita coisa. E aí, para você atuar utilizando um título de especialista naquela área, você precisa ter passado nesse exame dos boards, que é como se fossem os colégios que a gente tem aqui no Brasil. Isso. Ainda é uma coisa muito recente, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem poucos colégios, não são todas as especialidades que são contempladas, e existe ainda um pouco dessa confusão, a gente conversou sobre isso em outros papos, da pessoa fazer, por exemplo, um programa de residência e se intitular especialista, ou fazer uma pós-graduação, uma especialização e se dizer especialista, e na realidade o requisito para você ser especialista é uns degraus acima, então você precisa de um tempo de vivência, uma prova, toda uma avaliação de currículo que se aproxima ao que acontece aí. E aí a rotina de medicina interna para grandes animais, você trabalha especificamente com equinos, ou você atende ruminantes também? A gente atende ruminantes também, tem residência de medicina interna que é só voltada para ruminantes, na Califórnia eu sei que tem uma bem boa e em alguns outros lugares também, e aí esses lugares têm uma residência focada em equinos. A minha é large animals, então tem desde porco, tem bastante pet pigs aqui, tá uma onda agora, todo mundo quer ter um porquinho dentro de casa, e temos também os ruminantes, mas eu diria que a casuística é 90% equino, mas por causa do como o hospital é voltado, né? Então aqui é bem diferente do Brasil, a gente tem veterinários, um monte de veterinário a campo, a gente não recebe tantos ruminantes. Eu sei que vocês já conversaram sobre isso, mas trazer aqui para um referral center é bem caro. Então, animais de produção a gente não vê muito. A gente tem um Ruminant Field Service que atende fazendas. Então, só aqueles animais de elite mesmo vêm para a gente.
Em termos de equinos, o hospital mais próximo é em Montreal, a 8 horas. Então, a nossa casuística é enorme, porque qualquer cólica num raio de 8 horas, ou vem para a gente, ou vai para Montreal. Então, não tem outro lugar. Então, a nossa casuística tem cólica todo dia, porque não tem para onde mandar. Então, acaba que a gente tem, o pessoal de ruminantes tem, muito mais gente que vai na fazenda fazer abomasal displacement, cirurgias, cesáreas, enquanto no cavalo não tem, né? Tem que mandar para o centro de referência, então por isso que a gente acaba tendo muito mais cavalo também. Muito bem, e aí provavelmente o nível de complexidade dos casos que você recebe acaba sendo maior também, já que tem tanto veterinário a campo, o que dá para resolver a campo, provavelmente eles resolvem lá, e o que é encaminhado para o hospital são casos mais complexos, animais de alto valor, né? E aí isso acaba realmente justificando um pouco esse gasto, né? Sim, e assim, a gente tenta ter um relacionamento muito bom, então a gente não faz o que eles chamam de primary care. A gente nem tem vacina aqui, então vacina, dente, tudo isso que for primary care é do veterinário. Então, se o cavalo vem para cólica, resolveu a cólica, mas acho que precisa fazer os dentes, na minha prescrição eu passo para o veterinário. Então, a gente tenta ter, não, tipo assim, ter esse relacionamento, né? Então, às vezes até para medicação, sabe? Se é uma medicação de uso contínuo ou 2 meses, a gente dá para os primeiros dias. Então, a gente tenta ter um relacionamento sempre e a gente realmente só recebe os casos mais complexos e a gente tenta não fazer muita coisa básica para não também, né, não pegar o trabalho das pessoas que estão a campo. E em termos de remuneração, porque os programas de residência aqui, por exemplo, as pessoas recebem bolsas, né? E aí, como é que funciona essa questão da remuneração? É como se fosse uma bolsa também? É um salário? Tem vínculo empregatício? Como é que é essa? A lei trabalhista provavelmente é completamente diferente aqui do Brasil, mas só para as pessoas terem uma ideia. A maioria das residências são pagas e a gente não ganha muito. Então, assim, para você ter uma ideia, aqui um veterinário se forma, o salário anual inicial é por volta de $70 mil por ano, e uma pessoa com uns anos a mais de experiência vai ganhar em torno de $100 mil por ano. As residências normalmente oferecem em torno de 35 a 40 mil dólares por ano, o que é bem menos. Então, assim, ainda dá para se virar, mas o custo de vida é mais caro, né? Não é a mesma coisa que fazer vezes 5 e achar que eu estou ganhando tudo isso no Brasil. Então, o aluguel, tipo, é mais caro, a comida é mais cara. Então, assim, dá para viver, mas não dá para guardar muito. Tem alguns programas de residência, como o meu, que são acoplados a um programa de pós-graduação. E coisa que eu não dava muito valor no Brasil e que hoje em dia eu dou muito, é que aqui, para fazer um doutorado, a gente tem que pagar tuition. E tuition, para quem é internacional, é bem mais caro. Então, por exemplo, quando eu comecei aqui, a minha tuition era $24 mil por ano. Então, se você pensar que eu ganhava 35, não sobrava muito. Então, com o tempo, ficando aqui, eu consegui aplicar para residência permanente. Então, hoje eu sou residente permanente, pago tuition nacional, que é só $8 mil por ano. Então, as coisas melhoraram, né? Eu tô pondo o número porque eu sei que as pessoas provavelmente estão curiosas para saber. Então, assim, a situação melhorou, mas $8 mil por ano vai para essa minha pós-graduação, que no Brasil, né, a gente é pago para fazer doutorado, tem bolsa, então eu sou paga para trabalhar no hospital, mas para fazer essa parte lateral da pós-graduação, que não é opcional no meu programa, a gente tem que pagar. A tuition, no caso, seria como se fosse uma mensalidade, que aí eles cobram, aí o sistema é diferente do nosso, né? Normalmente os valores são por ano. Mas é importante porque a gente sabe que a maioria das universidades, dos cursos de graduação, são pagos também. E aí a gente cai na questão que já perguntaram e estão interessados em saber também com relação à diferença entre o Papo com Você, que está dentro de uma universidade, e o Harrison, que é autônomo, né? Tem as clínicas dele. Como é que é a questão de validação de diploma? Você precisou validar seu diploma para atuar aí na internato, na residência?
quando mudou de um status para o outro, mudou alguma coisa em relação a esse requisito? Não, eu não tenho diploma validado, então aqui no CRMV, que a gente chama de CVO em Ontário, eu tenho uma licença que me dá o direito de trabalhar dentro de uma universidade. Então, sendo especialista, não sendo especialista, é meio que a universidade me cobre, sabe? Se acontecer algo, então eu tenho uma licença para trabalhar na universidade. Se eu sair, eu não posso fazer nada, entendeu? Tipo, se alguém me chamar para atender um cavalo na fazenda, eu não posso. Mas, assim, a vida de residência é bem corrida, então essa nem ia ser uma opção. O que acontece é que depois que eu acabar a residência, depois que passar nos boards, eu vou ter o título de especialista. E a maioria dos CRMVs dos estados do Canadá e alguns dos Estados Unidos, não todos, veem que isso é mais do que passar na universidade. Mas o que acontece é que provavelmente eu nunca vou ter uma licença 100%. Então, eu não vou poder atuar como clínica de pequenos. Eu vou ter uma licença para atuar com medicina interna de grandes animais. É bem variável, né? É claro que, tipo assim, se eu precisar fazer algo que não é exatamente medicina interna de grandes animais, tipo, se eu ver um olho, algo mais assim, é, tipo, bem abrangente, porque, graças a Deus, a medicina interna acopla tudo. Mas eu não vou poder, tipo, por exemplo, eu tenho um cachorrinho, o ideal seria que eu levasse o cachorro no veterinário para ter vacina. Então, é um pouco mais limitante. Então, acho que depende muito do que a gente quer. O meu plano não era fazer nada além da medicina interna. O meu plano, se tudo der certo, é ficar na vida acadêmica. Então, para mim, era, assim, mais vantajoso. Como você viu, não é barato validar o diploma. O meu processo vai acabar sendo, em termos de 4, 5 anos também, né, para finalizar toda essa especialização. Então, não é que eu estou ganhando tanto tempo. Talvez eu tenha economizado dinheiro, mas eu também sou limitada em termos que ele pode fazer o que ele quiser, onde ele quiser, com que tipo de espécie ele quiser, e eu não. Então, acho que depende muito do que a gente quer e o que a gente acha que vale a pena para os planos futuros. É bem importante essa diferença, mas no final das contas a gente acaba realmente trabalhando com aquela área que a gente teve mais vivência. Ele provavelmente, mesmo tendo todas as licenças, não vai ou fazer a cesariana numa vaca a campo, né? Mas eu acredito que não, porque a gente se formou junto, né? A não ser que não tenha outra opção. Mas é interessante conhecer essas diferenças. E aí, Luísa, você já comentou a questão da diferença em relação às universidades, né? Então, existem requisitos diferentes para cada universidade. Qual é o nome do site que você falou que tem essas informações? É virmp.com. E aí... Então, é Veterinary Internship and Residency Matching Program. É um pouco confuso, mas eles têm 2 vídeos. Então, tem a maioria das posições que estão abertas. Alguns hospitais particulares anunciam lá também. Alguns hospitais particulares anunciam na AAEP. Então, tem uma parte de job offers no site da AAEP também. Então, alguns hospitais particulares anunciam lá. E, Luísa, a questão da medicina interna, porque no Brasil, em geral, a gente não usa muito essa nomenclatura de medicina interna. Em geral, a gente fala clínica médica. E aí, tem alguma diferença entre a clínica médica e a medicina interna, em termos de abordagem? Para as pessoas que não conhecem, eu normalmente converso com os alunos quando eu vou indicar livro, texto, né? O livro de medicina interna, a abordagem é assim, o livro de clínica, a abordagem é assado. Mas nem todo mundo tem essa vivência, então tem alguma diferença em relação à abordagem geral, ou áreas que estão contempladas quando você fala em medicina interna, quando você fala em clínica, aí na sua vivência? Eu acho que aqui eles não têm muito a palavra clínica. Tem bastante especialidades. A medicina interna, eu diria que faz tudo, tirando cirurgia e tirando exame de locomotor. Então, a gente tem as especialidades de dermatologia e oftalmologia, mas é bem difícil achar um oftalmo ou um dermato que tem interesse em grandes. Então, a mesma coisa aqui, e essas áreas são abrangidas pela medicina interna. Então, a gente faz bastante consulta oftálmica, bastante consulta dermatológica,
exame neurológico bastante. Eu acho que aqui tem bastante empresa assim, que faz o insurance, né, dos cavalos, e qualquer coisa que precisa, eles precisam de um especialista assinando. Então, por mais que você ache que o cavalo está bem atáxico, eles vão pedir para um internal medicine specialist ou para um neurologista assinar e falar, realmente, esse cavalo está atáxico. Então, a gente faz muito isso para a empresa de insurance. A gente basicamente faz tudo, potro, exame respiratório, então a gente acaba abrangendo bastante. Em grandes, a gente não tem tanto o pessoal que faz emergency and critical care, tem a especialidade, mas geralmente é voltado mais para cólica e coisas assim mais críticas. Nos pequenos animais, eles têm a medicina interna e tem o pessoal de emergency and critical care. Então, se é um paciente muito crítico, não fica na medicina interna, fica no emergency and critical care. Mas em grandes a gente não tem, então a gente faz tudo. Então, é basicamente a clínica de grandes, varia de hospital a hospital, quem recebe cólica. Então, a gente sabe que tem algumas universidades que a cólica vai direto para o serviço de cirurgia, mesmo que a cólica não precisa de cirurgia. Aqui, todas as cólicas passam pela medicina interna. Então, mesmo que o veterinário fale, olha, eu acho que é uma lesão estrangulante do intestino delgado, estou mandando, quem atende é a medicina interna e faz a triagem. Não, precisa ir para a cirurgia ou não, é só uma enterite proximal, vamos aguardar e ver o que acontece. Então, tem umas diferenças de lugar para lugar, mas basicamente, tirando o exame de locomotor e cirurgia, a gente faz de tudo. Então, é bem, bem comum como a clínica mesmo. Eu acho só que, principalmente por estar numa universidade, tem bastante discussão de patofisiologia e quais são os novos artigos. Então, é bastante intenso a discussão da medicina interna comparado com outras áreas e de sistemas e com os alunos, mas a gente faz de tudo um pouco. E aí, nesses programas, tanto no internato quanto na residência, é como no Brasil, que você tem um orientador, tem um professor, né, que te tutora, e depois você começa a se tornar um pouco mais independente, ou não? Como é que funciona isso aí? Sim, a gente sempre tem um orientador da residência, que ajuda nos projetos e assim, completar todos os requisitos, e a gente sempre tem também uma pessoa que está on clinics com a gente. Então, por mais que não seja meu orientador, é uma pessoa que é board certified, que discute todos os casos, que está lá, e assim, é bem intenso o quanto eles ajudam a gente, eles deixam a gente decidir tudo, mas assim, tem bem poucas coisas que eu decido sem falar com alguém. Então, tem sempre alguém que sabe exatamente o que está acontecendo com os meus pacientes. Eles são muito bons em, tipo, eles deixam fazer o que eu quero, como eu quero, mas eu sempre reporto para eles, para ter certeza, e geralmente é só no último ano da residência que a gente é mais deixado assim sozinho, que às vezes a gente faz coisa mais por conta própria, mas o programa de residência em geral requer que eu sempre tenha um supervisor para todos os casos. Então, até quando eu vou completar tantas semanas que eu estava em clinics, eu tenho que pôr quantas semanas eu estava em clinics com supervisão. Então, por exemplo, da medicina interna, são 66 semanas que eu preciso fazer com uma pessoa board certified olhando tudo que eu faço. Então, eu acho que a gente tinha muito mais autonomia na residência do Brasil. Eu conheço outros brasileiros que fazem residência aqui, todos nós achamos, tipo, a gente fazia basicamente tudo sozinho, e tinha alguém para trocar uma ideia, mas se acontecesse algo de noite, tipo, a gente se virava e no fim dava certo. Aqui, não, se acontecer algo de noite, eu tenho que ligar para a pessoa que está on call e discutir, o que às vezes é estranho no começo, né, principalmente porque a gente está acostumado a fazer tanta coisa sozinho, mas no final a gente se adapta e é muito bom, né, porque a gente sempre faz alguma coisa sabendo que alguém mais experiente deu o aval, então a gente sempre aprende e é bem confortável, assim, eles estão
Então, eles também aprendem, né? No começo eu tinha que falar tudo. Hoje em dia eles falam, vai coletar o licor e qualquer coisa me avisa. Então, assim, eles com o tempo eles vão liberando, mas tem bastante peso, assim, por trás. Eles sabem tudo que a gente faz. Essa autonomia é uma questão que você vai conquistando aos poucos, e ter uma supervisão sempre é uma situação mais confortável, como você comentou. Porque no final das contas você acaba dividindo um pouco essa responsabilidade também. Você tem uma outra pessoa mais experiente que falou, não, ok, pode ir por aí que tá tudo bem. E aí, Luísa, como é que é a divisão de anos, né? Internato é um ano só, residência você falou que podem ser até 4 anos. E aí, existe uma progressão, como é no Brasil, em termos de responsabilidade, R1, R2, R3, R4, ou o trabalho é meio que contínuo ao longo desse período? É bem contínuo. Eu acho que tem bem pouca diferença. Eu acho que eles são muito mais voltados à pessoa. Então, a gente às vezes tem residente, principalmente na cirurgia, que é uma concorrência absurda. Tem, tipo assim, normalmente as pessoas fazem de 3 a 5 internatos para conseguir uma residência em cirurgia. Então, é bastante tempo. Então, assim, as pessoas já são bem experientes. Enquanto, às vezes, você tem outras especialidades ou em outros lugares, alguém que só fez 1 ano de internato. Então, acho que eles vão muito mais pela pessoa do que o programa em si. Eles tendem a, no último ano, já deixar a gente fazer algumas emergências sozinhas, mas tem sempre um backup. Então, às vezes, eu faço algo sozinha, o meu supervisor não tá lá, mas, tipo assim, eventualmente eu ligo, eu mando uma mensagem e falo, tipo, é uma úlcera de córnea, eu vou fazer isso, você tá ok? Aí a pessoa fala, ok. Então, assim, sempre tem alguém, mas eles deixam a gente sozinho, eles deixam a gente errar às vezes também, né, para aprender. Então, acho que não tem tanta diferença que a gente tinha, né, R1, R2, R3, não muda muito o que a gente faz ou quanto a gente ganha. Eu acho que é mais em termos de experiência, e eles vão largando a gente sozinho conforme o tempo vai passando. E aí, então, a pessoa pode, na verdade, optar por fazer mais de um programa de internato, mas você falou, pessoas que fazem 3, 4 internatos para passar num programa de residência de cirurgia. A pessoa pode fazer todos esses programas na mesma instituição, ou é aquela coisa assim, não, você já fez aqui, meu filho, vai lá, vai procurar outro canto para você ter outras experiências também, né? Como é que funciona isso? Tem as duas versões. Eles realmente gostam de pessoas que foram para vários lugares e viram coisas diferentes e têm mais experiência. Também, às vezes, tipo assim, a gente não escolheu você esse ano porque essa pessoa estava mais bem preparada, mas se você fizer outro ano de internato aqui, talvez você seja a pessoa mais preparada. Então, às vezes, tem gente que faz mais de um ano no mesmo lugar, só para, tipo, fincar mais, sabe? Tipo, realmente é isso que eu quero. E o que está acontecendo bastante, que é o que eu fiz, né? Na verdade, eu pulei a parte do internato geral e eu fui direto para o Specialty Internship. Então, a maioria das pessoas fazem 1 ou 2 anos de um internship geral. Por exemplo, o que a gente oferece aqui é geral. Então, a pessoa passa na medicina interna e na cirurgia. E aí tem os Specialty Internships, que a pessoa só faz medicina interna, ou só faz cirurgia. E aí tem hospital particular e tem universidades também, que é tipo como se fosse subir mais um degrauzinho. Então tá acima de um internship geral, já tá adquirindo mais experiência. E tipo assim, normalmente são pessoas que aplicaram para residência, não conseguiram, e daí tentam fazer outro internato. No site, assim, dá até para você aplicar para os dois. Então, você vai colocar o que você quer. Então, você coloca residência, não sei aonde, primeiro, segundo, terceiro, e as suas últimas opções são Specialty Internships. Então, se você pegar uma residência, claro que você vai, mas se você não pegar um Specialty Internship, é melhor que nada. Então, dá para fazer um ranqueamento mais esperto, assim, que a maioria que as pessoas fazem para tentar conseguir uma residência. Então, tem a escadinha. Então, no processo de submissão, você já pode colocar lá um ranking das opções que você gostaria da sua preferida, né? Até aquela que você fala, ok, aceito, porque afinal de contas não deu o que eu queria, exatamente para poder cobrir ali todas as bases e conseguir ter a oportunidade de entrar de qualquer forma no programa. Exatamente.
após você fazer esse programa de residência, existem programas de mestrado e doutorado como existem aqui no Brasil. Como é que são os processos de seleção? Bem diferentes. Aqui, tudo gira em torno de grants, então, fundos para pesquisa. E não tem tantas bolsas. Então, tem algumas bolsas, mas provavelmente pegaria, sei lá, 2% das pessoas que fazem pós-graduação. Então, o que geralmente acontece não tem tanto número, assim, sabe? Que nem às vezes eu lembro no Brasil, eu tenho que ter no máximo 5 orientados, depois passa para o próximo. O que acontece aqui muito é que as pessoas pegam projetos andando ou demora mais para tudo começar. Então, vamos supor que eu quero começar um programa de mestrado. O mestrado é sempre mais simples, o projeto e o quanto a pessoa vai ganhar, mas vamos supor um doutorado. Então, normalmente, quando o orientador escreve um pedido de dinheiro assim, para um projeto, a pessoa já escreve, tipo, eu quero ter um estudante de graduação que vai ganhar $40 mil por ano, então eles fazem, aquilo é uma parte, sabe, que nem você pede, eu quero uma máquina de PCR, eu quero não sei quanto fazer isso, você pede, eu quero 40 mil para essa pessoa conseguir fazer o projeto. Então, é assim que o dinheiro da pós-graduação vira e é assim que as pessoas ganham, então, é assim, um pouco mais fácil, você pode começar, tem sempre 3 semestres, o que não faz sentido nenhum, porque cada semestre tem 4 meses, então foi bem difícil para eu aceitar, mas é assim que eles falam. Então, sempre tem, tipo, tudo começa 3 vezes por ano e se acaba quando acabar. Então, tipo, geralmente eles falam 2 anos para o mestrado, 3 a 4 para o doutorado, mas não é tão rígido que nem no Brasil. Eu conheço pessoas que fizeram doutorado em 7 anos, mas claro que não receberam a bolsa por 7 anos, né? Então, tudo é um pouco mais... É mais, assim, individual do orientador. Então, vamos supor, se o orientador tem bastante dinheiro de grants, é bem mais fácil, entendeu? Você chega lá e ele fala, eu tenho esse projeto, você quer? Quero. Se é uma pessoa um pouco que tá, tipo, eu vou pedir grant, pode ser que, tipo, você só comece o seu doutorado daqui um semestre ou daqui uns meses. Então, é um negócio muito mais flexível, mas não necessariamente é que nem no Brasil, né? No Brasil, você passou na prova de seleção do mestrado, você começa, sei lá, em março, e aí vai 2 anos, e aí acabou o período de bolsa, acabou, fez o projeto, não fez. Aqui, normalmente, é muito mais vinculado ao projeto em si do que, assim, me matricular na pós-graduação ou algo assim. Então, é um pouco diferente, bem mais flexível, mas às vezes as coisas demoram um pouco mais para começar, porque não tem assim, tipo, o VC tem 5 bolsas de mestrado. Não, tipo, se ninguém quiser pedir grants, ninguém tem mestrado. Se 20 pessoas quiserem, tem 20 bolsas. Então, são aquelas bolsas sempre atreladas ao projeto, não é aqui, como aqui que tem as agências de fomento, né, CNPq, CAPES, FAPESP em São Paulo, FAPES no Espírito Santo, que podem oferecer bolsas, a pessoa se candidata e consegue ou não aquela bolsa de pós-graduação para ficar ao longo do período aí, ou do mestrado ou do doutorado. Pelo menos é mais ou menos assim que funciona aqui. Eu imagino que cada universidade seja diferente, mas pelo que eu ouço, tudo é muito mais atrelado ao projeto do que à instituição em si. E existe também uma mobilidade maior de pesquisadores aí entre instituições. É diferente daqui, né, em que a gente tem muitas vezes, principalmente nas instituições públicas, professores que são concursados, que ficam naquela faculdade a carreira inteira, e aí ele mantém aquela linha de pesquisa e aquilo funciona naquela instituição. Aí existe uma mobilidade, o pesquisador pode eventualmente mudar de instituição, e aí ele carrega esse grant com ele, vai embora junto com ele, né? Ou não, ou é porque é do pesquisador, né? A maioria das coisas é relacionado ao pesquisador. Tem algumas agências de fomentos, por exemplo, a gente tem o Equine Guelph aqui, então eu não sei se você poderia carregar esse grant que é vinculado à universidade em outros lugares, mas a gente tem grants que é relacionado a hipódromo de corrida, sabe, coisas nada a ver, tipo,
pessoas fazem doação de dinheiro, sabe? Então, por exemplo, como um graduate student, todo final do ano tem uns awards que a gente aplica e, por exemplo, um exemplo, eu ganhei que é uma família que um dia teve um cavalo que morreu por causa de colite e eles resolveram que eles iam dar um award todo ano para alguém que estivesse fazendo pesquisa com colite. Entendeu? Então, eu ganhei, assim, um award, ganhei um dinheiro, porque alguém resolveu doar. Então, tem bastante doadores aqui, tem bastante disso que não tem nada a ver com a universidade. Então, o pesquisador tem mais autonomia e mais liberdade para fazer coisas que não são necessariamente, tipo, às vezes a gente tem pessoas que fazem pesquisa aqui que nem são, tipo, full-time professors, eles são part-timers, fazem outras coisas, fazem pesquisa, então é bem mais flexível. Claro que tem o concurso, mas não é que nem no Brasil, né? Passando o concurso, está lá para sempre. Eles têm um período de probatório, eles têm o que eles chamam de tenure track, então, na maioria, 10 anos, mas as coisas são revisadas dali 10 anos, então você não adianta pesquisar muito durante 2 anos e não fazer nada por 8 anos. Então, eles têm sempre que estar com uma produtividade bem alta e manter a produtividade alta. Então, por isso que eles estão sempre procurando essas agências laterais, não só relacionadas à universidade. E aí, como é que você escolheu essa instituição para fazer o seu programa de internato e depois continuar na residência? Qual foi o critério que você usou para fazer essa seleção? Foi mais ou menos na sorte. Primeiro, eu vi as instituições que aceitavam estrangeiros, né? Porque não adianta a gente querer ir para um lugar que não aceita. Eu já tinha ideia que talvez eu quisesse ir para fora. Eu queria fazer um internato de 1 ano, ver como era, mas eu já tinha ideia que talvez eu quisesse ficar mais tempo. Então, eu tentei pegar um lugar que talvez fosse uma porta de entrada para morar no exterior. Então, a gente sabe que é muito mais fácil conseguir uma residência permanente no Canadá do que nos Estados Unidos. Eles são muito mais abertos para imigrantes. Então, eu escolhi primeiro o Canadá. O Canadá tem 5 escolas de veterinária, então não é que eu tinha muitas opções. E calhou que eu mandei e-mail para a professora daqui e ela foi super querida e deu certo. Então, assim, eu acho que foi, claro, eu queria uma boa universidade, mas não foi algo, tipo, eles tinham uma linha de pesquisa nisso e eu queria muito isso. Foi mais, assim, tudo se encaixou, ela respondeu, era um lugar que, tipo, eu via perspectivas que talvez desse certo para eu ficar mais tempo. Você acredita, então, que esse passo inicial de enviar um e-mail antes mesmo de você procurar o site para ver os processos seletivos é uma questão importante para você já ter um contato prévio? Eu acho que sim. Eu acho que é bom ver o site para você não ficar mandando e-mail e receber, a gente não recebe estrangeiro, porque eles são bem assim, eles já falam lá, tipo, recebemos estrangeiro, não recebemos. Então, tipo, você já filtra, né? Em vez de mandar 100 e-mails, você vai mandar provavelmente 10. Então, assim, eu filtrei e mandei, assim, primeiro para os lugares que eu queria mais, e ele falou assim, se não der certo, daí eu não mando. E é a mesma coisa que no Brasil, tem gente legal, tem gente não legal, e calhou que eu anexei o meu currículo, e foi a primeira vez que eles abriram esse Specialty Internship aqui. E como eu fazia residência na Clínica de Grandes em Botucatu, ela falou, por que você não visita a gente? Eu acho que o seu currículo bate com isso. Então, assim, eu acho que eu dei sorte de, talvez, assim, tinham 4 clinicians aqui. Talvez se eu tivesse mandado e-mail para o outro, que nunca me respondeu, eu teria acabado em outro lugar. Então, eu dei sorte que ela respondeu, então deu tudo certo. Mas eu aprendi que é melhor mandar e-mail do que não mandar, né? Então, se nunca ninguém tivesse me respondido, eu ia ter seguido a vida, feito outra coisa, mas talvez, tipo assim, não foi um e-mail, eu conheci alguém que conhecia ela, eu mandei na lata, assim, e deu certo. E aí é uma questão que às vezes eu vejo acontecer aqui em programas de pós-graduação também, das pessoas terem vontade de fazer programa de pós-graduação em uma instituição, e aí elas vão, se inscrevem e nunca pisaram na instituição, nunca conversaram com nenhum professor, e aí chega na banca, as pessoas olham e falam assim, gente, quem é essa pessoa que está brotando aqui? Né? Aquela questão do relacionamento interpessoal, porque a gente sabe que isso interfere também, então é interessante essa questão de se mostrar,
de ir atrás, às vezes até num evento, né? De repente você assiste a palestra de uma pessoa, você fala, olha só, de repente casa ali, é uma questão bacana, e aí já começa a fazer esse contato prévio. Com certeza. E assim, o mundo é pequeno, né? Então, essa professora conversou com outro professor daqui que conhecia um dos meus orientadores no Brasil. Então, foi uma relação indireta, mas conversando, chegaram em alguém que me conhecia e falou, não, tipo, ela é uma maluquinha, não pega ela, ou não, tipo, ela vai ser boa. Então, mesmo que, tipo, não tenha uma relação direta, sempre tem alguém que conhece alguém e, tipo, vai chegar lá. Você falou que conhece outros brasileiros que estão fazendo o programa junto com você, provavelmente tem pessoas de vários lugares do país. O que você percebe com relação ao perfil das pessoas que, entre aspas, acabam tendo mais chance de conseguir ingressar aí? Vou dar um exemplo. Eu conheço 4 brasileiros aqui. Todos nós fizemos residência do MEC no Brasil antes de vir para cá. Então, todos nós tínhamos iniciação científica e fizemos a residência no Brasil. Então, acho que a gente tem um perfil muito parecido. Então, eu acho que, querendo ou não, eles buscam esse perfil da pessoa que, tipo, quer um pouco mais e que está disposta a passar um pouquinho de perrengue. Então, tipo, batalhar, eles, assim, é um pouco diferente a visão, né? Tipo, eles aqui são muito acostumados a não fazer uma coisa grudada na outra, então, tipo, eles acabam colegial, tiram um ano fora para decidir o que eles querem. Então, eles valorizam mais, assim, a pessoa que é mais velha, mais madura, sabe? Eles normalmente não querem uma pessoa de 22 anos que não está muito, sabe, assim, não sabe muito o que quer. Normalmente, essas pessoas vão ter uma chance maior num hospital particular. Para as instituições, eles já procuram alguém, geralmente, que já está focado, que era uma residência. Então, por exemplo, a gente tem 5 internos esse ano, os 5 sabem o que eles querem no próximo step, e esse aqui é só um dos degraus do que eles precisam fazer para chegar lá. Então, acho que é um perfil muito, muito parecido. E em questões de adaptação, relacionamento interpessoal, porque assim, a gente sabe que existe uma dificuldade quando você muda, às vezes, de estado, de cidade, de instituição, mudar de país para uma cultura completamente diferente, um clima como é o do Canadá, super agradável, menos 50 no inverno. A questão do idioma, às vezes pode ou não ser um empecilho, mas o Canadá tem a questão de várias regiões serem bilíngues, então precisar do francês também. Como é que foi essa questão de adaptação para você? A questão do francês, mais ou menos a única província, tem outras, mas Quebec é onde você vai precisar falar francês. Aqui, em Ontário, se você não falar francês, está tudo bem. Eles são bem abertos para a língua, porque tem bastante imigrante. E mesmo assim, a gente tem clinicians aqui que nasceram e cresceram no Quebec, eles falam inglês bem, mas tem o sotaque francês. Então, até os canadenses, às vezes, sabe, tem um sotaque ou algo assim. Eu acho que canadenses são muito educados, então, tipo assim, dificilmente você vai ver alguém explodindo ou sendo sem educação, todo mundo vai falar bom dia para você, perguntar como você tá, mas o que a gente brinca aqui é que é algo bem supérfluo. Tipo, eu vou falar assim, e aí, Thaís, tá tudo bem? Ah, tá ótimo, entendeu? Se você começar a falar dos seus problemas, eu não vou, tipo, sair muito da minha zona de conforto para ir ajudar você. Tipo, por exemplo, no Brasil, imagina, a gente tinha estagiária, não tinha carro, a gente dava carona, ida e volta. Aqui, eu não tinha carro no começo, e aí eu na minha bicicletinha, sabe, 3 horas da manhã, atender um caso, ninguém oferecia carona. Mas não é porque eles são maus, entendeu? Eles são bem, tipo, mais fechados, assim. Super educados, mas não vão te chamar para jantar na casa deles, sabe? Luísa, você provavelmente está sozinha, não faz nada faz um mês, vamos jantar lá com a minha família. Então, assim, são bem legais. No fundo, a gente acaba, né, acostumando e acaba virando a mesma coisa, né? Hoje eu vejo que, tipo assim, chega interno novo, eu não faço o que eu fazia no Brasil, sabe? Eu já falei, beleza, você tá bem, né? Tipo, a gente ajuda um pouquinho, mas não é, tipo, eu levava no fazer mercado, nada disso. É, tipo, bem assim, vou te ajudar um pouquinho, mas é isso aí. Eu me adaptei bem, eu acho que eu sempre fui uma pessoa mais quieta, assim, nunca fui, tipo, super extrovertida, então eu me adaptei bem.
mas eu sei que algumas pessoas sofrem, né, um pouco mais. A comida não é que nem no Brasil, é só fast food. No começo eu sofri um pouco, depois eu reparei que se eu não fosse começar a cozinhar mais, ia ser difícil, então eu tive que adaptar umas coisas, né? Não gostava de cozinhar, agora cozinho todo dia, porque senão a alimentação é ruim. Então, assim, eu tive que mudar um pouco algumas coisas, mas no geral, assim, eu acho que é bem tranquilo e acho que depende muito do lugar e das pessoas que trabalham. A gente tem um time aqui de cirurgiões e da pessoal da medicina interna que se dá bem. Então, na verdade, eu acho que isso é o que faz a diferença. A gente tem muitos technicians aqui, então faz não sei quanto tempo que eu não dou penicilina, nada, eu marco lá, ponho no schedule e alguém faz para mim. Então, eu acho que essas pessoas são sempre super educadas e, tipo, fazem as coisas acontecerem. Sempre tem umas pessoas que são mais difíceis, então eu acho que dependendo, tipo, se você dá sorte de ir num lugar que as pessoas se dão bem, a adaptação vai ser melhor. E se você vai num lugar que o cirurgião não fala com outro cirurgião, entendeu? Então, tipo, eu acho que vai muito do lugar do que com adaptar. Eu passava muito mais frio na clínica de Grandes, de Botucatu, do que eu passo aqui, porque era tudo aberto, o tronco era aberto, então se estava 15 graus e com vento, a gente estava lá sofrendo. Aqui, eu piso no hospital, é tudo fechado, a baia, onde a gente faz exame neurológico, tudo fechado. Então, eu chego dentro lá, eu tiro o casaco e eu passo mais frio no verão, quando eles ligam o ar-condicionado, do que no inverno. Então, assim, é difícil, mas para trabalhar eu acho melhor do que no Brasil no inverno. E para o pessoal que tem interesse, que gostaria de conhecer, como é que é a oportunidade aí de estágio? Se a pessoa está na graduação, quer fazer um estágio aí, seja curricular ou extracurricular, como é que a pessoa pode encontrar esse caminho? Porque às vezes o que falta muito não é a vontade, é a pessoa saber onde ela vai procurar essa informação. Então, como é que é para a pessoa se informar com relação a isso? Aqui a gente não oferece, tipo assim, tem 3 vagas de estágio por mês, é maioria por visitação. Então, a primeira coisa que eu falo é que a pessoa não vai fazer muita coisa. Então, às vezes, eu acho que vale mais como um estágio de residência, porque quando a gente está se formando, tipo, a gente quer pôr catéter, quer fazer as coisas, e a pessoa malemar vai tocar no animal, né? Vai ver muito mais. Quando a gente está na residência, você quer dar graças a Deus que não é você que tem que lidar com aquela veia. Você só quer ver a discussão, ver como as pessoas fazem coisas diferentes. Então, eu acho que talvez o estágio aqui seja mais interessante para alguém que já tem um pouco mais de experiência, sabe, assim, você já passou daquele básico de tipo, a cólica chega, o cardíaco tá 80, tem que passar o tubo, então você quer ver o que as pessoas fazem de diferença, como não vai ter nada de mão na massa. Essa é a primeira coisa que eu falo. Se a pessoa está um pouco, assim, indecisa ou insegura, talvez a pessoa não aproveite tanto, sabe? Não consiga ver, aqui eles fazem isso diferente, e em Calgary eles fazem aquilo, entendeu? Tipo, talvez seja um pouco mais difícil, então eu acho que talvez para uma pessoa se formando não seja tão vantajoso, mas é claro que agrega, né? Tipo, passar um mês fora, ver outra coisa, agrega. E não tem uma pessoa, é um negócio bem informal, que é mais ou menos o que eu fiz para conseguir visitar por uma semana. Normalmente, você manda e-mail para algum dos clinicians e ele fala, ok, vem nessa semana, não vem. O que é difícil porque vai depender muito da boa vontade deles, né? Então, alguns vão falar assim, não, tipo, vem nessa semana, ou vem quando você quiser e faz acontecer. E daí você vai na recepção, pega um craçozinho de visitante e fica por lá, entendeu? Então, assim, é bem diferente, é bem uma pessoa que eles chamam de visitante, não tem muito a parte de vou fazer um estágio ou vou aprender. Provavelmente vão te fazer umas perguntas, mas a pessoa vai ser ignorada para a maioria do tempo, vai ficar só no cantinho. Então, por isso que às vezes eu acho que depende, tipo assim, se você já está num nível que você só quer ver o que é diferente, eu acho que vale muito a pena se você quer aplicar para alguma coisa, mas se você está buscando aquela experiência para se formar, talvez um estágio fora numa universidade não seja tão boa. Eu fiz estágio num hospital particular, que foi muito bom, me deixou pôr muito a mão na massa, e eu acho que, tipo, foi certo, entendeu?
se eu tivesse vindo para cá, 2 meses, quando eu estava me formando, eu não teria aproveitado o quanto eu aproveitei no hospital particular no Texas. Muito bom ter essas informações, né? Porque às vezes a gente fica realmente naquela achando que vai chegar numa universidade vai ser como as universidades aqui, que as pessoas acabam tendo muito mais possibilidade de colocar a mão do que no hospital particular. Existe um outro nível de responsabilidade do trato com o proprietário, e aí você acaba ficando mais restrito. Então, realmente é interessante saber essas diferenças aí. As coisas aqui são... é muito bom, porque todo mundo respeita muito a gente, mas tem muita reclamação, muito caso legal. Então, tipo, é uma responsabilidade. Toda vez que eu deixo o interno fazer alguma coisa, ou um estudante aqui do último ano fazer algo, é em mim, entendeu? Então, tipo, eu tô lá supervisionando, e assim, ó, é diferente. Toda vez que eu falo, tipo, eu ligo para um proprietário e falo, seu cavalo tá assim, assim, assado, eu vou no nosso sistema e ponho a comunicação. Hoje eu falei com a fulana, falei que o cavalo dela tava assim, assim, assado, fiz um update que a conta dela tá, sei lá, $3.000. Então, tipo assim, é tudo assim. Então, por isso também que às vezes é difícil eu ou qualquer outra pessoa deixar uma pessoa que eu nunca vi na vida fazer algo, né? Porque se der errado, daí é difícil. Então, normalmente, até com os internos, né? Primeiro mês, os coitados não fazem nada. E aí, quando a gente vê que eles estão aprendendo, estão fazendo as coisas e vão falar pra gente se algo der errado, daí a gente deixa eles um pouco mais soltos. Então, não é só porque ninguém tá nem aí, né? Porque tem muito mais... uma carga de responsabilidade muito maior do que tem no Brasil, né? No Brasil, estourei a veia. Aqui, é meia hora de conversa com o proprietário do cavalo para explicar por que o cavalo tem um hematoma. Então, assim, às vezes a gente fica um pouco mais receoso de deixar e dar muito mais oportunidade. E mesma coisa para se machucar. Então, aqui, regra no hospital, só usa sapato com bico de ferro, porque o hospital não quer se responsabilizar por pisão. Todos nós assinamos um monte de coisa, tem bastante coisa relacionada ao trabalho, né? A gente teve um cavalo que colapsou numa interna 2 anos atrás, tipo, ela precisou fazer, ela teve uma concussão, fez hematoma, teve que fazer a tomografia da cabeça, tudo quem paga é o hospital. Então, assim, se o visitante se machucar, daí é muita burocracia para o hospital também. Então, é muito mais por burocracia e por medo de algo dar errado. Então, não é porque ninguém liga, né? É porque, tipo, é difícil, é muito diferente do que no Brasil. E existe algum limite de idade para as pessoas que querem se candidatar, internos, residentes? Não tem limite. É uma pergunta muito boa. A gente teve um residente que acabou a residência 5 anos atrás. Ele era engenheiro. Aí, quando ele fez 50 anos, ele resolveu que queria fazer veterinária, começou a residência com 60 anos. E aqui não tem, porque no Brasil você tem que fazer residência até acho que 2 anos depois de formado. Aqui você pode estar praticando faz 20 anos, resolveu fazer uma residência, pode se inscrever, que não tem nenhum limite. Bacana. Vamos saber também, pessoas que o tempo está passando, né? Já vão prestando atenção aí nas oportunidades. E aí, o que você teria para sugerir, assim, de uma forma mais geral para os estudantes que têm esse desejo? Eu percebo, assim, quando a gente vê, né, rede social, perfil do Instagram, o cara fala assim, eu atuo no exterior, ou eu botei lá, eu vou conversar com uma pessoa que está no exterior, todo mundo já fica oriçado, querendo saber um monte de informação, as pessoas têm bastante interesse. E às vezes tem um pouco dessa distância de não saber como se informar, com quem conversar. Às vezes a pessoa desiste de tentar porque acha que de antemão já vai ser muito difícil. Então, o que você poderia sugerir para as pessoas que têm esse desejo, como você tinha, né? E sabendo que é possível que você está aí no Canadá já há alguns anos. Olha, eu acho que é ir tentando e não ter medo de receber um não. Tem pessoas que vêm aqui com recomendações mais diretas. Eu tive alguém que ajudou bastante, mas não foi a pessoa que fez a recomendação direta. Me ajudou quando as coisas estavam rolando mais. Então, eu acho que assim, não tenha medo. Se você quer, tipo, vai atrás. Eles têm vários perfis. O que a pessoa tem que saber é que vai demorar. Então, tipo assim, não é do dia para a noite, demora pelo menos assim, quando você começa a pensar
vai demorar um ano e meio para as coisas começarem a andar e a pessoa conseguir uma vaga. Aqui é sempre, tipo, as residências começam em julho, os internatos começam em julho, a maioria das vezes, e o programa de VRMP, a seleção começa em outubro. Então, por exemplo, se a pessoa quiser agora começar algo, só vai conseguir em julho. E isso que é a primeira vez que a pessoa está tentando. Vai demorar, então, tipo assim, até a pessoa ou conseguir a validação do diploma, ou conseguir, tipo, terminar uma residência e conseguir um trabalho um pouco melhor, vai demorar 5 anos, mais ou menos. Nesses 5 anos dá para se virar, mas não é que, tipo, a gente vai ganhar muito dinheiro. Então, assim, não é muito fácil, mas se a pessoa for tentando, consegue e bota a cara lá que tem uma demanda por veterinário enorme aqui. A gente tem uma clínica grande, né? Não é um hospital, mas eles têm vários associados e eles ofertaram o emprego para 2 veterinários de equino, ninguém. Eles contrataram 2 pessoas do México, porque eles não conseguiram pessoas do Canadá suficiente para a vaga. Então, aqui, assim, a gente é totalmente diferente do Brasil. As pessoas estão querendo muito mais qualidade de vida. Então, ninguém mais aqui quer trabalhar 100 horas por semana. Então, isso significa que eles estão tendo que contratar mais pessoas, mas não tem mais pessoas, né? Porque com 5 faculdades de veterinária, não dá para suprir a demanda. Então, tipo, eles precisam de pessoas. Então, se a pessoa quiser, no Brasil, tem oportunidade. É só que, tipo, a gente tem que ser um pouco mais esperto, que vão ter muitos nãos, principalmente de lugares que não aceitam estrangeiros. Mas tem vários lugares, Auburn, nos Estados Unidos, Califórnia, tem algumas outras instituições lá que aceitam estrangeiros. Acho que o Tennessee aceita estrangeiro. E todas as universidades aqui no Canadá aceitam estrangeiros. Então, às vezes, tipo, às vezes eu penso, quando a gente está na faculdade, a gente ouve falar de Cornell, de Davis, ninguém ouve falar do Ontario Veterinary College, mas é o que, entendeu? Era a oportunidade que eu tive e hoje eu sou feliz. Então, às vezes a gente tem que adaptar um pouco, né, para o que é um pouco mais real para a gente. Mas eu acho que se a pessoa quiser, tem bastante informação e não precisa ter nenhum conhecido, né? Tipo assim, se tiver boas cartas de recomendação, visitar e a pessoa causar uma boa impressão, vai dar certo. Muito bem, Luísa, muito obrigada por estar aqui com a gente, trazendo todas essas informações, acho que foi muito rico. E foi o que eu falei para você, não tem essa questão de me formei há pouco tempo, você tem já bastante vivência, bastante coisa para trazer para o pessoal que está interessado, né, nessa atuação profissional. Então, muito obrigada. Eu quero só agradecer, às vezes é estranho, né, porque eu sou um pouco tímida, mas também depois eu viro uma matraca, então eu espero que eu tenha respondido todas as perguntas, e estou sempre à disposição, se alguém quiser entrar em contato, pode passar meu contato e a gente tenta ajudar, né? Às vezes, tipo, as coisas aqui são corridas, paciente 24 horas por dia, então, se eu não responder em 24 horas, é só o meu normal. Eu vou responder em algum momento. Maravilha, então a gente deixa disponíveis, então, os seus contatos e na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua atuação profissional. E vamos lembrar também de pedir para o pessoal se inscrever no canal, curtir o vídeo, né, seguir nas redes sociais se tiver interesse, para estar sempre por dentro do que a gente está trazendo aqui no canal. Até lá!